Certa vez alguém chega para um sábio e pergunta para esse sábio o seguinte: o que era o conhecimento? Esse sábio, inteligentemente, ele responde: o conhecimento é uma carta de alforria. Ou seja, enquanto a ignorância te aprisiona, a ignorância que significa falta de conhecimento, falta de cultura, te aprisiona, o conhecimento, ele nos liberta. No Brasil, nós estamos vivendo uma fase, um tempo atual, atualidade, né? Atualidade foi boa. Que redundância, né? Nós vivemos numa época, pessoal, onde o conhecimento ele tá abundante, porém isso parece um paradoxo, né? Antigamente, quando você queria ali adquirir conhecimento, você tinha que ir na biblioteca, né? Ler os livros ali e tal, procurar, e era uma coisa mais difícil. Hoje você consegue tudo no seu celular, você consegue adquirir tudo muito facilmente. E ao mesmo tempo que esse conhecimento ele está nas nossas mãos, muito perto de nós, ao mesmo tempo o mundo ele tem se tornado muito raso, muito superficial, de coisas supérfluas. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de conhecimento, independente, né? Eu sou cristão, graças a Deus, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir todo tipo de pessoa. Inclusive, eu admiro muitos ateus, né? Justamente pela capacidade de conhecimento que essas pessoas elas têm. Porque o ateu ele é muito inteligente, né? E Deus não condena, por exemplo, porque eu admiro uma pessoa, por exemplo, que é ateu, que é muito inteligente. Isso aí é mérito da pessoa. E na sua grande maioria também, os ateus conceituados, eles respeitam muito, né, todos os tipos de religiões, inclusive o cristianismo. Por exemplo, poderia citar aqui o Leandro Carnal, que é um homem assim que ele acredita na existência, né, que Jesus existiu, aliás, e inclusive tem até uma série de vídeos dele falando a respeito da história de Jesus. E se você for olhar bem, é uma pessoa que respeita mais o nome de Jesus do que certos cristãos. Por quê? Porque, por exemplo, o Leandro Carnal, ele não, por exemplo, aliás, ele, por exemplo, ele não usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu poderia citar vários aqui, tem o Pondé, né? Tem o Rodrigo Silva também, que é um cristão, que é um arqueólogo, ele é um historiador também. Ele é muito inteligente. O Rodrigo Silva ele é cristão, entre tantos outros. A gente também conhece o Enéas Carneiro. Ele não era um ateu, ele era uma pessoa de um conhecimento assim muito profundo, muito assíduo, né, no que tange ao conhecimento. Ele era aquele cara muito, sabe, ele tinha um vasto conhecimento. Então, assim, esses homens eles estão escassos, não somente no Brasil, mas no mundo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos tudo nas nossas mãos para adquirirmos mais e mais conhecimento, a gente está vivendo em um mundo onde as coisas elas são líquidas, como Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ele foi, aliás, um sociólogo, né, porque ele já morreu quase aos 100 anos, um sociólogo, um filósofo, muito respeitado também, muito conceituado. Lá atrás ele já falava sobre essa questão da modernidade líquida, né? Onde hoje as coisas elas são muito descartáveis. Relacionamentos em todos os tipos de relacionamentos, seja namoro, seja amizade, seja no trabalho, os relacionamentos hoje eles se tornaram líquidos. Há um versículo onde Salomão, que foi o homem mais sábio que a terra já viu, segundo a Bíblia diz que nunca houve um homem
tão sábio e nunca vai haver um homem tão sábio como Salomão, ele diz que é melhor adquirir o conhecimento, ou seja, a sabedoria, do que o ouro puro, ou seja, o puro ouro. Ele diz isso. Por quê? Porque o conhecimento ele tem um valor inestimável. Ele tem um valor que excede todos. Salomão também vai dizer que o valor do conhecimento ele excede de todos os rubis. Então assim, o conhecimento ele é muito importante. Eu amadureci, né, na questão do conhecimento muito tardiamente, né? Porque eu era um aluno assim, eu estava até comentando para outra pessoa outro dia, que dentro de um ano eu fui trocado de sala de aula 3 vezes, de tão bagunceiro que eu era. Eu era muito bagunceiro. A vice-diretora me tirava de uma sala aqui na 5ª série. Eu fiquei 4 ou 3 anos na 5ª série. A diretora me tirava dessa sala, colocava nessa, porque eu fazia tanta bagunça, pegava amizade com os meninos dentro da sala de aula. Aí me tirava dentro dessa sala, colocava em outra. Quando chegava lá na outra sala, eu fazia bagunça de novo. Dentro de um ano, a minha mãe praticamente era chamada constantemente na escola. Constantemente. De tão bagunceiro que eu era. Então assim, quem olhava pra mim possivelmente poderia falar o seguinte: esse menino aí vai se tornar um menino burro, né? Uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento, sabe, assim, aquela pessoa que não sabe de nada, né? Que você conversa com ela, não sabe abrir a boca para conversar com você, né? Então assim, eu sempre tive eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Hoje eu sou introvertido, mas antes eu era muito tímido. Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. Hoje não, hoje eu falo com qualquer pessoa, eu falo se for possível, eu falo para 1.000, para 2.000, para 3.000 pessoas. Eu não tenho problema com essas coisas mais. Mas eu era muito tímido. Mas eu era uma pessoa que fazia amizade. Me tirava dessa sala, eu ia para aquela sala, eu fazia amizade e ela era aquela bagunça, sabe? Mas eu era uma pessoa muito tímida assim. E ao longo do tempo, eu estava conversando também com um rapaz esse dia. Ele tem 17 anos. E aí ele estava falando que ele era muito tímido, que não sei mais o que lá, que ele não conseguia se envolver com as pessoas. Eu estava dando um entendimento para ele. Eu falei assim: meu jovem, acalma seu coração. Quando a vida, ela que nos ensina as coisas, sabe? Conforme vai passando o tempo, você vai amadurecendo. E através do amadurecimento, você vai adquirindo a vida, a própria vida, as dificuldades da vida. Ela vai ensinando para você coisas que você não vai aprender em cursos. Você não vai aprender com coaches, sabe? De YouTube, Isso aí existe mais para arrancar dinheiro das pessoas. Porque o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, você aprende durante a sua caminhada na Terra. E quanto mais dificuldade, ninguém gosta de passar dificuldade, coisas difíceis na vida, mas são essas coisas que vão nos ensinar a viver. Hoje em dia eu converso com qualquer tipo de pessoa, por quê? Porque as situações da vida me fizeram ser essa pessoa hoje comunicativa que eu sou. Entendeu? Por quê? Porque eu tive que passar certas situações que hoje me colocou assim numa situação mais confortável. Mas eu já passei muitas situações desconfortáveis para poder hoje estar numa situação confortavelmente falando a respeito em relação à comunicação. Então hoje eu converso com qualquer tipo de pessoa. Converso com advogado, se possível for, converso com um juiz. Eu não tenho inveja de pessoas que fazem faculdade, de pessoas que... Entendeu? Porque, eu estudava lá em São Caetano uma vez, eu tive que corrigir uma professora. Por quê? Porque como eu gosto muito de leitura, eu sou muito profundo. Tudo que eu me proponho a fazer em questão de leitura, eu sou muito da pesquisa, eu vou muito no profundo das coisas, né? Então, querendo ou não, você vai adquirindo inteligência, conhecimento. Eu tive que corrigir uma professora porque ela colocou uma vírgula, né? Depois da palavra, não pode dar distância, uma certa distância, né? Você não pode colocar a vírgula separada, você tem que colocar logo após a palavra. E ela colocou, né? Ela deu espaço e colocou a vírgula. Eu falei: professor, tá errado. Ela sendo uma professora de português, mas eu não fiz isso com arrogância, com prepotência, não. Eu só, na hora foi espontâneo isso, né? Falei pra ela: tá errado, a vírgula se coloca aqui, entendeu? Porque ela tava ensinando, então ela tinha que ensinar o correto, o certo. Então assim, outro dia até o rapaz ali, ele sentou, né? Ele sentou pra bater um papo. Ele falou assim: cara,